Que bom podemos nos encontrar mais uma vez por aqui. E hoje nós daremos sequência aos nossos estudos sobre esse tema, liderança cristã. Esse é o tema que nós temos discorrido e trabalhado, tentando entendê-lo melhor à luz da palavra de Deus. E hoje eu quero começar a nossa aula com uma pergunta para você. E a pergunta é justamente esta: como que você define um líder de sucesso? Como que você define um líder de sucesso? Essa é uma pergunta muito pertinente para entendermos a matéria, porque pode ser que a sua resposta seja na seguinte direção: um líder de sucesso é aquele que conhece bem o ambiente onde ele lidera. O líder de sucesso é aquele que entende bem as pessoas a quem ele lidera, e por causa disso, então, ele consegue ter seguidores, ele consegue ter muitos liderados. É isso que nós construímos até o momento. Mas eu quero começar dizendo para você que não basta apenas conhecer o ambiente, não basta nem mesmo conhecer apenas as pessoas a quem nós lideramos. Nós precisamos dar um passo além, e é para o mais importante. Se você pretende ser um líder de sucesso, se você pretende progredir, ter êxito naquilo que você empreende como líder, é necessário que você aprenda que o líder de sucesso é aquele que primeiramente aprendeu a liderar a si mesmo. O líder de sucesso é aquele que aprende a liderar a si mesmo, a conhecer a si mesmo. É por isso que nós hoje vamos entender a importância do autoconhecimento. Esta é uma virtude que deve ser praticada por todos nós. Aliás, é uma virtude que tem que ser cultivada por cada um daqueles que decidem navegar nessa arte de liderar pessoas. O mundo, como nós já vimos hoje, carece de bons líderes. E Deus procura homens, pessoas dispostas a serem instrumentos nas mãos dele, a fim de que se tornem líderes usados por ele nesse mundo, e encaminhem pessoas a conhecê-lo mais e a conhecê-lo melhor. Hoje nós entenderemos que, para que isso aconteça, para que você seja um líder profundamente usado nas mãos de Deus, é necessário que você conheça a si mesmo. É necessário que você se conheça da maneira mais profunda que puder. E então, é diante disso que nós vamos caminhar hoje, agora, primeiramente, entendendo o conceito de autoconhecimento que está presente no nosso século. O que as pessoas entendem por autoconhecimento? De que maneira elas buscam o autoconhecimento dentro do período em que nós vivemos? Há uma máxima socrática que diz o seguinte: conhece-te a ti mesmo. E esta máxima tem sido praticada, buscada com muito empenho pela presente sociedade. Há pessoas que se isolam, há pessoas que abrem mão de relacionamentos, há pessoas que buscam o máximo por meio de métodos conhecer-se, se autoconhecer, mergulhar profundo, fazer reflexões profundas acerca da sua vida e da sua história, com o propósito de se conhecer melhor, de saber quem é da maneira mais profunda. O que eu posso dizer é que este autoconhecimento, que inicia no próprio indivíduo, que começa a partir do próprio indivíduo, ao invés de construir algo bom, ele destrói, porque a construção que esta autorreflexão, partindo do próprio homem, a única coisa que ela pode construir é uma imagem muito falsa acerca de quem é o homem. Se for fazer uma reflexão da sua própria vida, você fazendo isso, não vai ser difícil você
encontrar momentos na vida em que foi humilde, em que foi bondoso, em que foi generoso, e talvez até comece a perguntar por que coisas ruins acontecem com você. O fato é que quando nós nos analisamos a partir de nós mesmos, a tendência é que só encontremos coisas boas. A tendência é que só percebamos coisas boas e joguemos a culpa de coisas que possivelmente sejam ruins em outras pessoas. Portanto, este autoconhecimento, onde o indivíduo parte de si mesmo, onde ele é o seu ponto de referência, onde ele é o seu ponto de partida, ele termina construindo uma imagem falsa, ilusória, acerca do próprio indivíduo. Este é o resultado do humanismo anticristão que está presente no nosso tempo. E eu quero, nessa primeira parte, afirmar isso para você, que é o que pretendemos na aula de hoje. Entender que o autoconhecimento é necessário, mas nós não podemos partir de nós mesmos. Para nos conhecermos, não tem como simplesmente navegar no nosso próprio interior para saber quem nós somos. Isso não é possível. E o máximo que este exercício produz é construir uma imagem ilusória acerca de nós mesmos. Então, se o autoconhecimento que é necessário para a vida de todos nós não pode partir de nós mesmos, nós não podemos ser o nosso ponto de referência, o nosso próprio ponto de partida, nós precisamos então entender o autoconhecimento biblicamente orientado. Nós precisamos entender à luz das Escrituras como é possível nós nos conhecermos mais e melhor. Como que isso é possível? Nós vamos começar então entendendo isso do princípio. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, o texto nos diz que Deus, foi Ele primeiramente quem criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A Bíblia deixa muito claro para nós que a nossa origem é de Deus, nós viemos dele. O termo, essa expressão criados à imagem e à semelhança de Deus, diz respeito à natureza que nós recebemos do próprio Criador. Nós fomos criados com a capacidade de desenvolver um relacionamento com o nosso Criador. Nós temos inteligência, nós conseguimos nos comunicar, nós temos sentimentos, e todos esses atributos que fazem parte da nossa vida, nós herdamos de Deus. Foi Ele quem nos criou assim, para que nós pudéssemos então nos relacionar com Ele. E nessa necessidade de relacionamento com Deus, nós necessitamos também adorá-lo, necessitamos também servi-lo. Deus nos criou com essas características. Então, a expressão criados à imagem de Deus, à semelhança de Deus, diz respeito a essas capacidades que temos de nos relacionar com o nosso Criador. Foi Ele quem decidiu isso. Foi Ele quem primeiramente intencionou isso. E sendo assim, entenda desde o princípio, nós precisamos do autoconhecimento. Para sermos líderes com êxito naquilo que nós empreendemos, nós precisamos nos conhecer mais e melhor. Esse autoconhecimento não pode partir de nós mesmos. Nós precisamos partir de uma outra fonte que está fora de nós. E nesse caso a fonte é o nosso Deus, o nosso Criador. Nós somos origem dele, nós fomos feitos à imagem e à semelhança dele. Portanto, o nosso ponto de partida
é e deve ser sempre o nosso próprio Deus. O nosso próprio Deus. Se nós quisermos nos conhecer mais e melhor, nós precisamos primeiramente conhecer quem nos criou, quem nos fez, de uma maneira sábia e inteligente. Sobre isso, o mestre de Genebra, João Calvino, nos ensinou o seguinte: é notório que o homem jamais pode ter claro conhecimento de si mesmo, se primeiramente não contemplar a face do Senhor, e então descer para examinar a si mesmo. Calvino afirmou isso, que para você conhecer a si mesmo, você precisa primeiramente conhecer o teu Criador. Você precisa aproximar-se dele por meio das capacidades que ele te deu de relacionar-se com ele. E fazendo assim, a partir do momento em que você contempla o Senhor, então você pode conhecer a si mesmo. Você se lembra do profeta Isaías, narrando no capítulo 6, o momento em que ele contempla o Senhor? É lindo de ver as expressões que o Isaías usa, mostrando-nos quais são os resultados depois de um encontro real e sincero com o Senhor. É possível que vejamos em nós revelar tudo aquilo que deve ir para fora, tudo aquilo que deve ser rejeitado. É quando nós contemplamos verdadeiramente o Senhor, que nós conseguimos ver a feiura do nosso coração, que nós conseguimos enxergar os nossos pecados. É apenas quando nós nos aproximamos do Senhor, que nós conseguimos assumir os nossos defeitos. E um líder, para alcançar êxito, ele precisa disso, ele precisa ir diante do Senhor, enxergar a beleza do Senhor e entender que, tendo sido criados à imagem e à semelhança de Deus, pode ser que não estejamos funcionando da melhor maneira correta nesse mundo. E então precisamos deixar pecados, santificar a nossa vida, nos consagrar diante do Senhor. E o resultado de uma atitude assim é que nós teremos êxito diante da liderança que exercemos. Quando assumimos quem de fato somos, à luz da revelação de Deus, conforme Ele nos criou. Perceba então que o autoconhecimento é necessário. Você não pode partir de si mesmo, você não pode ser a sua própria fonte reveladora. Você precisa ir até o seu Criador, contemplar o seu Criador, porque Ele te criou com capacidades de se relacionar com Ele. E então, quando nós nos relacionamos verdadeiramente com Ele, o nosso coração é desnudado. E então nós conseguimos ver quem de fato somos. E assim, buscamos uma vida reta, íntegra, pura diante do Senhor. E isso faz com que a nossa liderança tenha mais autoridade. Porque você se lembra, nós lideramos não com base no poder que temos, nós lideramos com base na autoridade que recebemos do Senhor. E essa autoridade está intimamente ligada com quem nós somos internamente. Então, precisamos conhecer o Senhor. Fica uma pergunta: como é, pastor, que a gente pode conhecer o Senhor? De que maneira nós podemos conhecer a Deus? Se o caminho é esse, se é este o caminho que nós precisamos assumir e andar nele, para que possamos nos conhecer melhor, como que nós podemos conhecer a Deus? E eu começo respondendo isso da seguinte maneira, que é impossível nós termos um conhecimento exaustivo de Deus. Você não conseguirá jamais conhecer a Deus plenamente. Nenhum homem consegue.
O pecado afetou esse nosso relacionamento com Deus de tal modo que nós somos muito limitados acerca daquilo que podemos conhecer do Senhor. E até por uma decisão dele mesmo. Sendo misericordioso conosco, conforme Paulo narra, Deus permitiu que a gente conheça uma parte do ser dele. Ele revelou aquilo que ele realmente desejou para fortalecer e fundamentar o nosso relacionamento com ele, para sustentar essa nossa amizade com ele. Ele decidiu então, por meio da sua palavra, das escrituras, falar de si, falar quem ele é, falar do caráter dele, e por meio disso, revelando-se a nós podemos, pela iluminação do Espírito Santo de Deus, conhecer o nosso Senhor a partir daquilo que ele mesmo diz sobre o seu ser, sobre a sua pessoa. Um ser soberano que se relaciona com gente como eu e como você também. Então Deus falou para nós acerca dele. Ele registra isso por meio da sua palavra. O caminho que nós apontamos aqui é que precisamos conhecer a Deus. E eu disse também que é impossível termos um conhecimento exaustivo. Nós só podemos conhecer uma parte de Deus. Não dá para conhecê-lo plenamente. E quem nos ajuda nesse processo, o único que pode nos ajudar neste processo, é o nosso Senhor Jesus. Ele é o meio pelo qual a possibilidade se torna real de nós conhecermos mais e melhor o nosso Senhor. Veja na sua Bíblia, em João capítulo 14, a partir do versículo 6, olhe como a narrativa descreve para nós. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não são por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das coisas, por causa das mesmas obras que ambos praticam. Foi a palavra de Jesus para o Filipe, quando fez esse pedido tão simples, né? Senhor, mostra para a gente o Pai, e aí está tranquilo, nós vamos crer no Senhor. E Jesus respondeu para ele: você está comigo há tanto tempo e não conheceu o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. Portanto, se nós queremos conhecer mais e melhor o nosso Deus, nós devemos nos relacionar com o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio a esse mundo, que se fez gente como nós, que sofreu, que padeceu nesse mundo, e que até mesmo entregou a sua vida por nós. E ele apontou o caminho pelo qual nós devemos trilhar, se quisermos desenvolver um relacionamento íntimo e pessoal com ele. Deus já falou de si por meio da sua palavra, e em Jesus nós vemos essa palavra virar carne, virar gente, e viver aqui entre nós. E então, quando nós nos voltamos para Jesus, e nos relacionamos com Ele, e o conhecemos mais e melhor, nós estamos conhecendo o Pai. Quanto mais do caráter de Cristo conhecemos, mais estamos conhecendo o Pai. E este conhecimento nós podemos afirmar que é prático. Ele pode ser desenvolvido dia após dia. E é isso que o Senhor mesmo deseja para nós.
que nos voltemos para Ele com sinceridade no coração e desejemos conhecê-lo intimamente e profundamente, porque disso depende o nosso autoconhecimento. Você só vai saber quem é a partir do momento em que descobrir aquilo que Deus quis revelar de si mesmo, através do seu Filho, Jesus Cristo. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Nele nós conhecemos tudo acerca do nosso Deus, tudo aquilo que Ele quis revelar para nós. Portanto, a conclusão a que nós chegamos na aula de hoje é que nós precisamos realmente de um autoconhecimento. Né? Nós assumimos isso. Se quisermos liderar bem e com êxito nesse mundo, precisamos nos conhecer melhor. Nós entendemos que o nosso ponto de referência não pode ser nós mesmos. Nós não podemos partir de nós mesmos para nos entender melhor, para nos conhecermos melhor. Não há reflexão profunda demais que seja possível dar a você um relato e um diagnóstico real sobre o seu ser quando você parte de si mesmo. O máximo que isso produzirá é uma imagem falsificada sobre quem é você. Então, se nós não podemos ser esse nosso próprio ponto de partida, nós precisamos entender que a Bíblia revela para nós quem Deus é, e nós precisamos conhecê-lo mais e melhor. Ele sim é o nosso ponto de partida, e é apenas por meio dele que podemos nos conhecer a nós mesmos. Aprendemos também que não podemos conhecer a Deus exaustivamente, plenamente. Nós podemos conhecê-lo em parte, aquilo que ele desejou falar sobre si mesmo. E isso que ele desejou falar sobre si mesmo pode ser revelado a nós por meio do Filho, Jesus Cristo, a quem ele tornou herdeiro de todas as coisas, a quem ele designou para ser a expressão exata do seu ser. E dessa maneira, quando nós nos relacionamos com Jesus Cristo, desenvolvemos com ele um relacionamento prático, íntimo e pessoal, nós podemos então conhecer ao nosso Deus. E como Calvino afirmou, depois que a gente contempla a face do Senhor, nós podemos descer para nós mesmos. E aí teremos mais de nós revelado também. O caminho do autoconhecimento tem que partir de Deus, por meio do seu Filho Jesus, que está revelado nas Escrituras. E a partir de tudo isso, saberemos mais sobre nós mesmos. Para liderarmos bem nesse mundo, para reconhecermos quem somos de verdade, para termos um caráter mais limpo, puro e sincero diante de Deus. Este autoconhecimento é necessário. E é isso que eu desejo para você que se propõe a ser um líder, para você que deseja liderar nesse mundo. Trilhe por esse caminho, ele será seguro para você e certamente abençoador. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua participação e que o Senhor Jesus te abençoe. Um forte abraço e até a próxima aula.